Bem, meus queridos, como eu disse para vocês, antes de coordenar aqui essa maravilha que é esse projeto Academia Enem, eu já trabalho há 20 anos como professor de matemática. Sempre foi a disciplina que eu gostava mais. Eu sempre fui muito bom em matemática. A gente sempre tem aquela que a gente gosta mais, né? Para mim sempre foi matemática. Sempre foi para mim muito fácil. Eu sempre achei muito fácil matemática. Eu sei que não é assim com todas as pessoas. Não é porque eu seja gênio nem nada, porque não sou. Mas eu tenho essa facilidade. E o nosso cérebro, ele é assim. Alguns de nós temos mais facilidades para umas coisas, para as disciplinas de ciências exatas, como é a matemática. Alguns outros têm mais facilidade com disciplinas de linguagens, outras ciências humanas, às vezes artes, música. Por exemplo, se eu tivesse que ganhar a vida com a música, eu estava lascado, né? Já tentei aprender a tocar violão, nunca consegui. Tem um amigo meu que começou sozinho e hoje toca facilmente. Eu não tenho essa facilidade. Então a gente não pode brigar com a natureza, com o que nós somos. Mas nós podemos nos esforçar para melhorar onde nós não somos tão bons. Então a matemática é assim. Se você não nasceu com essa facilidade para aprender matemática, como eu nasci, com certeza você tem outros dons que Deus lhe deu. Outros dons até melhores, talvez, do que o meu, né? Mas a gente tem que começar a nos conhecer. E a nossa vida escolar, ela serve para isso. Para que nós comecemos a nos conhecer, a ver as nossas aptidões, para quando chegar na hora de escolher qual é o curso que a gente quer fazer, a gente poder seguir o caminho que tem a ver conosco, né? Não é fazer uma faculdade só porque você quer passar naquilo, mas veja se é realmente a sua aptidão, a sua área, né? Agora, a gente precisa estar preparado, a gente precisa estudar, a gente precisa ter conhecimento, para que a gente possa lutar por aquele curso. Tem cursos mais difíceis do que outros para você entrar. Um curso como medicina, por exemplo, é muito difícil de entrar. Então exige muito mais dedicação, muito mais esforço, né? Muito mais restrições. A gente precisa tomar muito mais, se dedicar muito mais para ele. Então a gente tem que se esforçar. E o esforço sempre será depois recompensado. Então eu coloquei aí embaixo o meu contato do Face. Quero até que vocês anotem no cantinho da apostila aí. www.facebook.com/Fábio Rocha Frota. Sou mais conhecido profissionalmente como Fábio Frota, mas esse é meu nome completo, Fábio Rocha Frota. Vocês me acham no Face nesse endereço aí, tá? Não tenho às vezes muito tempo para resolver uma questão que o cara tem dúvida e tal, que acolá eu consigo, arranjo um tempinho e faço alguma coisa. Mas eu não fiquei chateado se não der tempo de eu fazer esse tipo de coisa, porque eu estou muito atarefado. Sou professor, dou aula em 4 escolas, né? Além de coordenar esse projeto aqui aos domingos, que é o Academia Enem, coordenar o projeto Alcance lá na Assembleia, que também é nesse mesmo estilo, né? Como a Academia Enem. Então, entre outras coisas, né? A gente está na luta. Agora, isso que está acontecendo aqui foi um presente que Deus colocou na minha vida, né? Agora, eu estava preparado, eu estava pronto. Quando aquele presente caiu no meu colo, digamos assim, eu tinha tudo na minha mão, preparado para dar certo. E está dando certo. Então a gente tem que estar pronto para quando... Eu vi o que o João Paulo falou, João Paulo Gugel, que não existe sorte, né? Existe você estar no lugar e aquela oportunidade lhe encontrar. A sorte é a oportunidade de encontrar a pessoa preparada para aquilo. Aí a coisa dá certo, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Temos que nos preparar. Às vezes não sabemos o que vai vir para nós pela frente, mas vamos estar preparados para isso, tá legal? Primeiramente, entremos na universidade, e lá o mundo é o limite. O conhecimento que a gente precisa ter, a gente vai usar lá na frente, para que a gente possa mudar a nossa vida, né? Conhecimento é o que vai fazer a gente diferenciar uns dos outros. Não é dinheiro, né? Não é oportunidade, é o conhecimento, tá legal? Então vamos lá, comecemos a nossa aulinha aí. Vamos falar hoje de um assunto extremamente importante, e o mais importante de todos do Enem: porcentagem. Todo mundo entende de porcentagem? Amém?
Juros. Amém, né? É só toda notícia que a gente ouve na televisão fala de juro, porcentagem, aumento, né? Ainda bem que não teve aumento na conta de energia da gente, né? Aqui no Brasil não teve, né? Combustível também não, né? Teve não. Então é só o que a gente ouve, né? Aumento em cima de aumento. Vamos trabalhar um pouco sobre isso. Pessoal, primeiramente, porcentagem é uma coisa que nós até já trabalhamos aqui numa outra aula que eu dei para vocês. Razão. A porcentagem é uma razão, é uma fração, é uma divisão. Mas eu costumo dizer que é uma razão especial. É uma razão tem um numerador dividido pelo denominador, não é assim? A porcentagem é uma razão especial, onde o denominador sempre será 100. Tá legal, pessoal? O símbolo porcento, como o nome está dizendo, por quer dizer dividido por, cento quer dizer 100. Então toda porcentagem quer dizer que você vai dividir por 100. Então se você disser assim, uma mercadoria lá na loja está tendo uma liquidação, aquela peça está com 20% de desconto. O que é que isso quer dizer? Que a cada 100 reais no preço, ela vai diminuir 20. Então se a mercadoria custava 100, vai passar a custar quanto agora? 80. E se custava 200? Aí entra a parte da proporcionalidade. Se custava 200, 200 é o dobro de 100. Então vai ser o dobro de 20, 40. Então quando eu falo 20%, é que a cada 100 vai diminuir 20. Mas se não for 100, for outro valor, aí vai diminuir um valor proporcional. Tá legal? Vai existir então aí a regra de 3, ou a proporcionalidade. Tá claro isso, pessoal? Beleza, olha aqui uma coisa interessante, ó. Sempre que você encontrar uma razão A sobre B, o A é o numerador e o B é o denominador. Show? Agora, o B vai sempre valer 100, se tiver o símbolo de porcento. Encontrou aquele símbolozinho de porcento, já sabe, é divisão por 100. Por exemplo, 20 dividido por 100 é o mesmo que o quê? 20%. Tá legal? 8 pessoas em um grupo de 10. Ó, 8 pessoas em um grupo de 10. Isso representa uma fração, né? 8 para 10. 8 dividido por 10. Se eu quiser dar essa resposta em porcentagem, o denominador não pode ser 10. Tem que ser quanto? 100. Ora, então 8 por 10 é a mesma coisa que 80 por 100, porque eu multipliquei por 10. Então significa o quê? 80%. Tá legal? Esse outro caso aí, ó. Num total de 300 reais, a quantia de 21 reais é quantos por cento? Aí vamos lá. Se de 300 eu quero saber a porcentagem do 21, é só fazer 21 dividido por 300. Ai, professor, mas o denominador não pode ser 300, tem que ser 100. Então divida por 3. 300 dividido por 3, 100. 21 dividido por 3, 7. Então 7 por 100 ou 7%. Tá claro isso, pessoal? Resumindo, sempre a gente tem que fazer o denominador valer 100. Vamos lá então, ó. Começar agora bem facinho para vocês entenderem muito bem, ó. Um exemplo. Imagina uma barra de chocolate. Quem é que gosta de chocolate aí? Principalmente as meninas, né? Naquela hora da... Principalmente quando está na menopausa, né? A pessoa chega mais para frente. Agora olha lá, ó. Quando você está naquela hora do... aquele desejo seco por chocolate. Imagina o seguinte, ó. Você tem aí uma barra de chocolate. E você vai dividir essa barra em 5 pedaços. Imagine aí, 5 pedaços. Se você comer 3 desses 5, você diz que comeu que parte da barra? 3/5. Concorda isso aí? Ora, se eu comi 3 de 5, isso é quantos por cento? Vamos fazer as contas? Primeiramente, pessoal, quando eu falo 3 de 5, já está formada a minha fração. Concorda? 3 em cima, 5 embaixo. 3 dividido por 5. Essa divisão já vai me dar a minha porcentagem. Divida quanto é 3 por 5?
Você pode fazer a conta de divisão, não pode? Mas você pode fazer um jeitinho fácil também, ó. Eu posso multiplicar o 3 por 2 e o 5 por 2. Como é que vai ficar? Se eu multiplicar por 2? 6 dividido por 10. Tu concorda que 6 de 10 é a mesma coisa que 3 de 5? É ou não é? Pegar uma barra, dividir em 10 partes e comer 6, é o mesmo que dividir em 5 partes e comer 3. Eu chamo isso, pessoal, de frações equivalentes. São frações que têm os números diferentes, mas querem dizer a mesma coisa. Representam o mesmo pedaço do todo. Tá claro? Mas para colocar a resposta em porcentagem, o denominador tem que ser quanto? Quanto, pessoal? 100. Quanto é que está o denominador agora aí? 10. Para 10 virar 100, tem que fazer o quê? Multiplicar por 10. Pois vamos fazer isso. Só que se eu multiplicar por 10, tem que ser embaixo e em cima. Vamos lá. Multiplica por 10, fica quanto agora? 60 sobre 100. Agora, o denominador já está 100. Então já posso botar o símbolo de porcento. 60%. Esse símbolozinho de porcento, que é o tracinho, a bolinha em cima e a bolinha embaixo, significa o quê? Dividido por 100. 60 e o símbolo, quer dizer o quê? 60 dividido por 100. Ou seja, a cada 100 eu estou pegando 60. Beleza? Então, 3 pedacinhos de 5 representa 60% da barra de chocolate. Ficou claro? É difícil isso, pessoal? Não é difícil, tá? Vamos para frente, ó. Observe aí essa setinha, ó. O denominador 100 é a mesma coisa que o símbolo de porcento. Toda vida que eu tiver o denominador 100, eu posso colocar então o símbolo de porcento. Tudo bem. Vamos para frente. 60% então, ó, eu posso dizer que 60% é 60 sobre 100. Agora, galera, divida 60 por 100. Quando eu vou dividir por 10, é só a vírgula voltar uma casa. E se eu dividir por 100, a vírgula volta 2 casas. Se eu estou lá no 60, quando eu voltar uma casa para a esquerda, fica 6. Quando eu voltar outra casa para a esquerda, fica quanto? 0,6. Então 60% também pode ser representado matematicamente por 0,60 ou apenas 0,6. Tá claro? Então tem várias maneiras de eu representar a mesma coisa. 3/5 quer dizer 60%. 6/10 quer dizer 60%. 60 sobre 100 também. 0,6 também. Tem várias maneiras de você representar 60%. Tá claro isso, pessoal? Ela perguntou aqui, todo número quebrado, eu vou entender quebrado como número fracionário, né? A gente fala como número quebrado é número o quê? Que não é o número inteiro, né? O número fracionário é multiplicado por 2. Não obrigatoriamente, tá? Todo número fracionário eu posso multiplicar pelo valor que eu quiser. Não é sempre por 2 ou por 10. Não é sempre assim não. Número fracionário eu posso dividir ou multiplicar, contanto que eu multiplique o numerador e também multiplique o denominador, para ficar proporcional. Tá legal, pessoal? Vamos em frente, ó. Que número você está vendo aí? Como é que eu leio isso aí? 30%. Tá legal? 30 dividido por 100. Eu posso cortar um zero com o outro, o de cima com o de baixo. Se eu cortar um zero com o outro, fica quanto? 3 sobre 10. 3/10 é ou não é a mesma coisa que 30 sobre 100? A mesma coisa, tá bom? E 3/10, se eu dividir o 3 por 10, como é que fica? 0,3. Tudo bem? E se eu quiser botar essa resposta em porcentagem? Esse 0,3, meus amigos, é ou não é 30%? É, né? Porque veio lá do 30 sobre 100. Então, olha aqui uma coisa interessante, presta muita atenção agora, ó. Para tu transformar número quebrado, como a minha amiga falou, né? Usar as palavras dela. Número quebrado. Esse número aí é quebrado, entre aspas, né, pessoal? Quebrado quer dizer o quê? Que não é inteiro. Não é muito legal usar essa palavra, número quebrado. É melhor usar número
fracionário, certo? Número racional e não obrigatoriamente número quebrado. Mas vamos lá, 0,3 é um número fracionário. É mais ou é menos do que 1? 0,3 é mais ou é menos do que 1? Menos. Imagina a reta, está aqui o 0, está aqui o 1, está aqui o 2. 0,3 está entre 0 e 1, concorda? Não está bem no meio, porque bem no meio era 0,5, mas está mais para o 0 do que para o 1, concorda? Beleza. 0,3 é um número fracionário. Se eu quiser representar em porcentagem, tem um truque. Qual é? Multiplicar por 100. Pega 0,3 e multiplica por 100. A vírgula anda uma casa para frente, fica 3. Anda outra, fica 30. Então 0,3 é 30%. Regra prática para transformar número quebrado, né, número fracionário, em porcentagem. Basta multiplicar por 100. Só isso. 0,3 vezes 100, 30. 30%. Aí você bota o símbolo de porcento. Tá joia, pessoal? Beleza. Olha para cá. Uma questãozinha importante. E quando eu tenho que fazer o cálculo? Por exemplo, eu tive 15% de desconto. O preço da mercadoria era R$ 460. Agora é um cálculo. Eu quero calcular quanto é 15% de 460. Como é que faz? 15% de 460. Um jeito normal é você aplicar uma continha normal. 15% é 15 dividido por 100. Concordam? O de eu vou sempre enxergar como uma multiplicação. Então 15% de 100 é a mesma coisa que 15 sobre 100 vezes 460. A conta é essa. Sempre que for de, é vezes. Ficou claro isso? Ora, como é que eu faço essa conta? Posso simplificar? Posso cortar um zero com outro? O zero de cima com o zero de baixo? Ó? Posso. Aí ficou só assim, ó. 15 dividido por 10 vezes 46. Agora, galera, vem um problema, ó. Tu acredita que tem aluno que me pergunta assim: professor, é para multiplicar o 46 pelo 15? É ou não é, pessoal? Claro. É para multiplicar pelo 15 mesmo. E o pior, que tem aluno que faz assim, ó: professor, e é para multiplicar pelo 10 também? Claro que não. Tá certo, pessoal? Porque 46 é como se fosse 46 dividido por 1. Ficou claro, pessoal? Quando eu multiplico uma fração por um número, eu só multiplico o numerador pelo numerador. Eu não posso multiplicar 46 por 10. Eu multiplico 15 vezes 46. Depois eu divido por 10, ó. 15 vezes 46, 690. Depois eu divido por 10. Aí dá quanto? 69. Tá claro, meus amigos? Então, cuidado. Quando eu tenho uma fração, 15 sobre 10, multiplicado por 46, o 46 só vai multiplicar o 10. Beleza? O dividido por 10 vai só repetir. Você vai multiplicar 15 vezes 46 e depois vai dividir pelo 10. Tá claro isso? Cuidado, hein? Vamos para frente. Pessoal, olha aqui uma coisa. Essas contas de porcentagem, quando é coisa assim tipo 10%, 15%, 20%, é muito fácil fazer de cabeça. Grava uma coisa, ó, 10% é a operação mais fácil em porcentagem. Sabe por quê? Porque 10 de 100 é a 10ª parte. Concorda? 10 de 100 é 1 de 10, é 1/10. Então, para tu calcular 10% de qualquer coisa, basta tu dividir por 10. E dividir por 10, lembra que é só voltar uma casinha com a vírgula? Então me ajudem aí. Eu não quero calcular 15% de 460. Vamos fazer de cabeça essa conta. 15% eu vou quebrar em duas partes. 10% e depois 5%. Tá bom? 15%. 10% mais 5%. Quanto é, meus amiguinhos, 10% de 460? Eu vou dar 10 minutos para vocês pensarem. Deus me livre, não é nem 10 segundos. 10% de 460 é só tu tirar a última casa. Fica quanto? 46. Tudo bem?
10% de 460 é quanto? 46. Vale, professor, é só tirar o zero do final? Só. É só diminuir uma casa. 460 diminui a última casa, fica 46. Beleza? Mas eu não quero 10% não, eu quero é 15, né? Já calculei 10%, não já? Deu 46. Vamos calcular agora 5%. Pessoal, tu concorda que 5% é metade de 10%? Posso pensar assim? Pode ter que fazer outra conta. 5% é o quê? Metade de 10%. Se o meu 10%, galera, deu 46, quanto é a metade? 23. Então 10% é 46, 5% é 23. Soma aí. 46 com 23, quanto é que dá? Dá quanto aí, rápido? 69. Então pronto, ó, 69. Famoso 69. Tá legal, pessoal? Todo mundo compreendeu? Não precisa ir para o papel. Na cabeça você faz essa conta. 10% é moleza. 15% é moleza. Porque é 10% mais a metade. Tá claro, pessoal? 20% é moleza. É 10% vezes 2. 30% é moleza. É 10% vezes 3. Então se baseie na sua cabeça pelo 10%. Quando for 15 é fácil. Quando for 20 é fácil. Mas quando for 23,4%, aí lascou. Aí tem que fazer a continha, tá bom? Aí faz aquela continha que eu fiz anteriormente, né? A fração vezes o número. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Outra coisa importante que eu quero que vocês gravem, que é um truquezinho muito bom. A gente tem assim, ó, aumentos e descontos sucessivos. É muito comum a questão de dizer assim, ó, em janeiro aumentou tantos por cento, fevereiro aumentou mais tantos por cento. Só que cuidado, se em janeiro já tinha aumentado e em fevereiro aumentou de novo, em fevereiro já é o aumento em cima do janeiro que já tinha aumentado. Então cuidado com isso. Eu chamo isso de aumentos sucessivos. Para que a gente aprenda isso bem direitinho, quero mostrar uma coisa para vocês bem legal. Olha aí, ó. Imagina que o valor de uma mercadoria é X. Quando eu falo X, X é o meu 100%. Pessoal, quanto é que dá 100%? Vou fazer uma pergunta mais fácil. Quanto é que dá 30%? 0,3. Posso falar a resposta assim? Quanto é 30%? 30 dividido por 100. Volta duas casas, ó. 0,3. Quanto é 50%? 0,5. Quanto é 80%? 0,8. Quanto é 90%? 0,9. Quanto é 99%? 0,99. Quanto é 100%? 0, o quê? 100% é 1, galera. Não é não? 99% é 0,99. E 100%? Galera, olha como é besta. 100% é 100 por 100. 100 dividido por 100, 1. Então sempre o número 1, grava aí. É sempre quanto o número 1? 100%. Se eu tenho uma barra de chocolate, eu tenho 100% da barra. Se eu tenho um carro, eu tenho 100% do carro, né? Se eu tenho um imóvel, eu tenho 100%. Tudo que eu tenho aqui, ó, um pedaço de tecido, eu tenho 100%. Agora, se eu quero cortar em partes, aí eu vou fracionar, tá certo? Então presta atenção agora, ó. Eu tenho o meu salário. Enquanto eu não gastar o meu salário, eu tenho quanto dele? 100%. Tá legal? Imagina agora que vai ter eu vou ter um aumento salarial. Deus me ouça, que eu falo pela boca de um anjo, né? Eu vou ter um aumento salarial de 20%. Pessoal, se o meu salário era 100% e vai aumentar 20%, vai passar a ser quanto? 120%. Posso falar assim? Era 100%, aumentou 20%. Passou a ser quanto? 120%. Volto para aquela pergunta. 80% era 0,8. 99% era 0,99. 100% era 1. E 120% é o quê? Valha minha Nossa Senhora. Vamos de novo. 80% é 0,8. 99% é 0,99. 100% é 1. E 120%. Isso. Mas ela falou 1,2, ele falou 1,20.
Quem é que está certo? Os dois, 1,2 e 1,20 é a mesma coisa. O zero depois não importa. Ô bicho legal matemática, né? Então, pessoal, 120% é quanto vocês falaram aí? 1,20. Então eu posso dizer o seguinte: eu tinha um salário, ele aumentou 20%. Aí eu posso dizer assim: o meu novo salário agora é 120% do que ele era. Falei certo, não falei? Ou eu posso falar assim: o meu novo salário agora é 1,20 vezes o que ele era. Tá certo, tá não? Beleza, né? Então grava, 1,2 é o mesmo que 120%. Show? Conclusão, galera. Dizer que após o aumento, o meu salário vai ser 120%, é o mesmo que dizer que eu vou multiplicá-lo por 1,20. Conclusão, o meu salário era 3 mil reais. Vai ser quanto agora? 3 mil vezes 1,20. Tá certo? 3 mil vezes 1,20. Que dá 3.600. Ficou claro, pessoal? Ou então faz assim, ó. Era 3 mil, não aumentou 20%? Faz na tua cabeça aí, quanto é 20% de 3 mil? 20% de 3 mil. 10% é 300, 20% é 600. 3 mil mais 600, 3.600. Não é fácil? Beleza. Agora vamos lá. Grava então isso, né? Meu salário era X, aumentou 20% de X. Passou a valer 120% de X. Que é a mesma coisa que 1,20 vezes X. Show. Professor, e se for desconto? Se for desconto, como é? Se for desconto é o contrário. Agora eu vou comprar uma TV zona, né, LED, zona top de linha, 3 mil reais a TV. Juntei meu dinheiro todo do salário, vou comprar a TV, 3 mil reais. Quando eu cheguei na loja para comprar, o vendedor disse assim: estamos com uma promoção. Se o senhor pagar à vista, eu vou lhe dar 20% de desconto. Opa, se ele vai me dar um desconto, vai aumentar ou vai diminuir o preço? Diminuir. E se é 20%, eu vou pensar assim: 3 mil era 100%. Vai diminuir 20%. Quanto é 100% menos 20%? 80%. E 80% é a mesma coisa que o quê? 120% era 1,20. E 80% é o quê? 0,8. Tá legal? Ou 0,80, que é a mesma coisa. Então olha lá, quando eu dou o aumento, ela passa a ser mais de 100%, passa a ser mais de 1. Quando eu dou um desconto, ela passa a ser menos de 100%, passa a ser menos de 1. Tá certo aí? Então eu posso dizer que ela ficou quanto? 0,80 vezes o que ela era. Se ela era 3 mil reais, ela passou a valer quanto? 0,80 vezes 1.000. Ou tu calcula 20%, que é 600. E diminui 3 mil menos 600, 2.400. Não é fácil? Ok. Quero que você só se ligue nisso, ó. Se uma coisa diminuiu 20%, ela ficou 100% menos 20%. 100% é 1. 20% é 0,2. Quando eu diminuo, dá o quê? 0,8. Então, se eu multiplico por 0,8, eu estou calculando o preço com 20% de desconto. Se eu multiplico por 1,20, estou calculando o preço com 20% de aumento. Tá legal? Agora me responda vocês. Se eu multiplicar por 1,5, o que é que está acontecendo? Aumento ou desconto? Aumento, porque passou de 1. Aumento de quanto? 50%, porque aumentou 0,5. Se eu multiplicar uma coisa por 0,7, ela vai aumentar ou ela vai diminuir? Diminuir, não, 0,7. Se eu multiplicar por coisas abaixo de... Entendam, ó. Se eu multiplicar por 1, nem aumenta, nem diminui. Mas se eu multiplicar por mais de 1, aumenta. Se eu multiplicar por menos de 1, diminui. Então se eu multiplicar por 1,5, 1,5 é mais de 1. É quanto? Mais de 1? 0,5. 50% de aumento.
Mas se eu multiplicar por 0,7, 0,7 é menos de 1. Quanto a menos? 0,3 a menos. Então diminuiu 30%. Tá certo? Vamos lá. Probleminhas básicos. Todos vocês vão conseguir resolver, ó. Primeira pergunta bem básica. Quantos por cento 3 é de 8? Já deu tempo de responder. Quantos por cento 3 é de 8? Se eu perguntasse assim, pessoal, quantos por cento 1 é de 2? Aí, 50%. No instante essa é a resposta, né? Porque 1 de 2, o cara pegou, opa, metade. Metade é 50%. Não é não? Você fez de cabeça. Eu botei 3 de 8, que é mais complicado. Se eu perguntasse 4 de 8, você falava como? 50%. Porque 4 é a metade de 8. 50% é fácil, daí faz de cabeça, né? Mas pessoal, grava uma coisa. Se a pergunta é, quantos por cento 3 é de 8? Lembra que eu falei no começo da aula que porcentagem é fração? Lembra? Que porcentagem é fração? Só que é uma fração especial que eu falei, não foi? É uma fração que o denominador tem que ser quanto? Sempre 100. Então preste atenção. Se porcentagem é fração, saber quantos por cento 3 é de 8, basta fazer a fração. 3 dividido por 8. Basta isso, galera. Você não precisa mais do que uma divisão para responder essa pergunta. A pergunta é, quantos por cento 3 é de 8? Então a resposta é 3 de 8. Ou 3 dividido por 8. Se você fizer a continha de divisão, lembrando que na prova do Enem não vai ter calculadora para lhe ajudar. Você está muito viciado nessa sua calculadora do seu celularzinho, tá? Toda conta, até passou uma 10 mais 4, o cara quer botar na calculadora. Pelo amor de Deus, né? Eu fui no supermercado, no mercadinho de bairro, comprar um biscoito. Cheguei lá, o biscoito parece que era R$1,50. Aí eu cheguei para o mocinho do caixa e dei R$2. Aí ela olhou, R$1,50. Tu acredita que ela pegou a calculadora? O biscoito era R$1,50. Eu dei R$2. Tu acredita que ela pegou a calculadora para comer? Ela disse assim, ela pegou a calculadora. Minha filha, você vai somar na calculadora? É 50 centavos de troco. Aí ela olhou para mim, 50, doutor? É. Aí, em vez de pegar os 50, ela pegou a calculadora. Não confiou em mim, ó. Aí pegou a calculadora. 2 menos 1,50. É mesmo, é mesmo. Pelo amor de Deus, aí tá, é vício, pessoal. É o vício de não pensar, não quer pensar mais não. Quer só ir para a calculadora. No Enem não tem calculadora. Essa conta aí tem que saber fazer. 3 dividido por 8. Eu aconselho quem está enferrujado e não sabe mais dividir, porque se viciou, né? Tem várias aulinhas na internet. Bote lá no Google. Como fazer uma divisão. Tem lá inúmeras aulas. Divisão com vírgula, divisão sem vírgula. Se estiver enganchado, vá fazer. E treine daqui para o Enem, porque tem muita questão assim. Então vamos lá. Ó. 3 dividido por 8, quando você fizer, vai dar 0,375. Show? Pessoal, 0,375. É um número inteiro ou um número fracionário? Fracionário. Eu disse para vocês que tinha um truque. Para transformar fracionário em porcentagem, basta fazer o quê? Multiplicar por 100. Se você multiplicar por 100, a vírgula vai andar 2 casinhas para frente e vai virar quanto? 37,5%. Não é fácil, pessoal? É uma simples divisão. Professor, eu faço é por regra de 3. Faço assim. 3 está para X, como 8 está para 100%. Tá certo, pode ser. Mas eu estou querendo fazer mais fácil. Porque na regra de 3, você ainda vai ter que fazer a conta de divisão do mesmo jeito. Então faça logo. 3 dividido por 8. Acabou. 0,375. Multiplica por 100, 37,5. Show? Fácil. Vamos ver outra. Em uma promoção, leve 5 e pague 3. Está escrito lá. Os biscoitinhos amarrados, ó. Aquela fita crepe, né? 5 biscoitos amarrados. Leve 5, pague só 3. É uma promoção boa? É uma promoção boa? É, né?
Leve 5, pague só 3, é boa. A minha pergunta é, quantos por cento de desconto o supermercado está lhe dando? Quantos por cento de desconto? 40, ela já falou aqui, ó, de cara, 40. Todo mundo concorda com a nossa amiga? É 40% de desconto? Pense aí. Levanta o braço quem concorda com ela. 40% de desconto. Levanta o braço quem não concorda com ela. Quem não levantou o braço está com o sovaco fedorento. É isso? Estou certo? Não? Ou é porque não sabe mesmo, né? Presta atenção. Ele falou que 60. Seguinte, cuidado para 60 tem a ver, mas não é a resposta certa. A resposta certa é 40. Ela está certa. Mas olha aqui uma coisa, ó. Vamos pensar. Se eu vou levar 3, ou se eu vou levar 5 e vou pagar só 3, quer dizer que eu estou levando quantos de graça? 2. Então o meu desconto é 2 peças em 5. Esse é o meu desconto, ó. O supermercado está me dando 2 a cada 5 que eu levo. Então meu desconto é 2 em 5. Queremos então saber, pessoal, quantos por cento 2 é de 5, não é não? Ora, como é que eu calculo quantos por cento 2 é de 5? 2 dividido por 5. Divida 2 por 5, quanto é que dá? 0,4. 0,4 em porcentagem. Como é que eu faço? Multiplico por 100. Quanto é que dá? 40%. Tá legal? Lembre, para passar de decimal para porcentagem, basta multiplicar por 100. E lembre também, multiplicar por 100 é andar 2 casinhas com a vírgula para frente. Ficou claro, meus amiguinhos? Beleza mesmo? Tá difícil não, né? O que eu quero que primeiro fique na cabeça de vocês é que para saber quantos por cento uma coisa é de outra, o Enem gosta muito de cobrar a questão assim. É só dividir uma pela outra. Acabou-se. Mas quando você divide, aparece o número decimal. Aí você multiplica por 100 e bota a resposta em porcento. Fácil esse truque? Vamos para frente. Essa eu quero ver quem acerta. Ao triplicar o preço de uma mercadoria, estamos dando um aumento de quantos por cento? Pensa aí. Ao triplicar uma mercadoria, estamos dando um aumento de quantos por cento? Estamos dando um aumento de... Eu ouvi algumas pessoas falando 300, outras falando 200. Vamos lá, vamos pensar assim, ó. A mercadoria custa X. Se eu triplicar, ela vai passar de X para 3X. Cuidado com a pergunta. Ele quer saber de quantos por cento foi o aumento. O que aumentou foi quantos por cento? Se era X e passou a ser 3X, é porque aumentou quanto? 2X. Faz sentido ou não? E 2X, galera, é 200% de X. Beleza? Olha a pergunta. Era X, triplicou, passou a ser 3X. Tudo bem que 3X é 300% de X. Tá certo. Mas ele não quer saber quanto é o novo preço, quer saber o aumento. Se era 100% e passou a ser 300%, o aumento foi 200%. Vocês entenderam a pergunta? Então, quem pensou em 300%, pensou relativamente certo. Porque era X, X é 100%. Passou a ser 3X. 3X é 300%. Mas ele quer saber o aumento. Aumentou de 100 para 300. Aumentou 200%. Beleza, pessoal? Vamos para frente. Agora é outra pergunta parecida. Ao quadruplicar o preço, estamos aumentando o valor para... Ó a pergunta. Ao quadruplicar o valor, estamos aumentando um valor para... Olha a diferença sutil da questão anterior para essa. A questão anterior perguntou assim, ó. Era um aumento de... Essa agora é assim, ó. Aumentou para...
Tá vendo que é só eu acho que o nome desse bicho é preposição. É só a preposição. Aumentou de tanto. Aumentou para tanto. Preposição de, preposição para. Né? Agora que eu me lembrei aqui uma coisa, rapaz, a mente da gente é brilhante. Quando eu tinha uns, sei lá, quando é que eu aprendi isso? Eu tinha uns 8 anos, 9 anos, quinta série, né? Você aprende as preposições. De é uma preposição, para é uma preposição, né? Eu me lembro que eu decorei essas bichas tudinho. Ainda sei hoje, agora que eu me lembrei, quando eu falei disso eu me lembrei, ó. As preposições são essas aqui, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Rapaz, me lembrei, ó. Decorei tudinho na época que eu fazia a prova. Nunca mais esqueci a preposição, né? Vamos lá, vamos para frente. Sim, volta para a questão. Pessoal, a resposta dessa questão é assim, ó. O preço era quanto? X. Passou a custar 4x. X era 100%. 4x é 400%. De 100, então, para 400%, realmente ele aumentou para 400%. Ele aumentou de 300%, mas ele aumentou para 400%. Tá legal? Então, se ele perguntar aumentou de, é só o que aumentou. Aumentou para, já é o novo preço que ficou. Se era 100, passou para 400, ele aumentou para 400%. Agora, ele aumentou de 300%, ó. Certo? Ele passou a custar 400% do preço. Então a resposta é 400%. Agora, se a pergunta fosse aumentou de, aí seria 300%. Mas a resposta é qual aí? 400%. Tá claro? Então, se quadruplicou, ele passou de 100% para 400%. Então essa é a resposta, 400%. Agora, claro, de 100 para 400 é porque ele aumentou de ou em 300%. Joia? Vamos para outra. Uma população aumentou de 234 para 1.873 pessoas. Quantos por cento foi o aumento aproximadamente? A população era 234. Passou a ser 1.873. De quantos por cento foi o aumento? Pessoal, 234 representa o meu 100%. Concorda? Ela era quanto? 234 pessoas. Isso era o meu 100%. Ela aumentou para quanto? Para 1.873. Então eu tenho que descobrir quantos por cento 1.873 é de 234. Quantos por cento 1.873 é de 234? Já vimos que toda vida que eu quero saber quantos por cento uma coisa é de outra, eu divido. Então eu vou dividir 1.873 por 234. Estamos fazendo assim desde o começo da aula, né? Quantos por cento uma coisa é de outra? Divide uma pela outra. Quantos por cento 1.873 é de 234? Divida. Divida aí, dá quanto? Quando você dividir, vai dar 8,004 aproximadamente. Isso já está em porcentagem? Já está em porcentagem? Não. Quando eu divido, não está em porcentagem ainda. Eu ainda tenho que fazer o quê? Multiplicar por 100, para botar o símbolo de porcento. Multiplico por 100, dá quanto então? Anda duas casinhas para frente, 800%. Cuidado, hein? Já é a resposta? Já é a resposta? Vamos ver a pergunta. De quantos por cento foi o aumento? Eu só quero o aumento. Então, 234 era 100%. Passou para 800%. De 100% passou para 800%. Quanto foi então o aumento? 700%, exatamente. Aproximadamente 700%. Então, muito cuidado com a pergunta. Ele quer saber de quantos por cento foi o aumento. Primeiro, eu dividi e encontrei que 1.873 é 800% de 234. Mas como
234 já é 100%, de 100% para 800% aumentou 700%. Todo mundo compreendeu? Fácil.